Policiais militares apreenderam um jovem de apenas 14 anos. 14 anos de idade. No condomínio popular Orgulho do Madeira, na zona leste aqui de Porto Velho. E com ele foram encontradas 2 armas de fogo e uma televisão roubada. E esse mesmo adolescente está há mais de um mês desaparecido e a mãe disse para a polícia que chegou, inclusive, a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento. Vamos ver. Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar após serem encontradas no apartamento em que ele estava 2 armas de fogo de fabricação caseira. A mãe deste jovem relatou aos policiais que ele estava desaparecido há mais de 30 dias. Os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pelas ruas do empreendimento popular quando avistaram alguns suspeitos no final da quadra 602 e que, ao notarem a presença da equipe policial, empreenderam fuga correndo para determinado bloco. Rapidamente, os policiais foram atrás dos suspeitos e, ao entrarem no bloco, ouviram barulho no 2º andar, conseguindo deter o adolescente. No apartamento em que ele estava, os policiais localizaram 2 armas de fogo de fabricação caseira que estavam escondidas embaixo da cama. Ao ser questionado, o suspeito disse que as armas pertenciam a alguns suspeitos que tinham invadido o apartamento, mas que fugiram após a polícia chegar no condomínio. No imóvel foi localizada ainda uma televisão de 50 polegadas que o adolescente disse ser roubada. Aos policiais, o jovem disse que estava no local há aproximadamente uma semana, cumprindo disciplina imposta por uma facção criminosa e que estava aguardando a decisão dos líderes para saber se ele iria ser morto ou apenas disciplinado. Ele não quis informar aos policiais quem eram os homens que estavam o mantendo sob cárcere. Em conversa com a mãe do adolescente, os policiais foram informados que o menor estava desaparecido de casa há 33 dias e que, inclusive, a mãe havia registrado a ocorrência de seu desaparecimento. Diante de toda essa situação, os policiais deram voz de apreensão ao adolescente e o conduziram aqui ao departamento de flagrantes, juntamente com as armas apreendidas e também a televisão, para que fossem tomadas as medidas que o caso requer. Aí quando você vê assim na televisão, um jovem de 14 anos de idade sendo assim, como é que fala isso? Cooptado pelo tráfico? Como é que fala? Tem uma palavra, né, que me falha a memória aqui agora. Mas de qualquer forma, sendo assim, assediado, e aí depois você vê eles assim, roubaram e tudo. Tem gente que fala assim, que fica desejando a morte do garoto, que fica, sabe, eu não consigo entender isso. Eu vou te dizer uma coisa, eu, sinceramente, eu culpo muito o sistema. Porque quando você vê um garoto de 14 anos, garoto de 13 anos, 17 anos, que nem estuda, nem trabalha, o sistema, o governo, o sistema como um todo, não dá a possibilidade para essas pessoas de se ocuparem, não dá a segurança para as mães, quando os filhos são pequenos, de saírem de casa, ter onde deixar essas crianças, porque a mãe trabalha, ter essas crianças onde ficarem com segurança. No Orgulho do Madeira, por exemplo, não tem uma creche ali para que as mães possam ir trabalhar com cuidado. No Orgulho do Madeira, por exemplo, não tem a escola, mas não tem uma escola para... Tem só o fundamental. Não tem uma escola para os adolescentes. Então ali você já sabe como é que é aquele bairro. E as mães? Mas só que ali, sabe o bairro ficou conhecido, né, de uma forma pejorativa. Mas você tem ideia de quantas pessoas que tem ali que trabalham para sustentar suas famílias? De quantas mães que estão ali, que elas saem de manhã para trabalhar e não têm direito aonde deixar os seus filhos? Esse menino tem 14 anos. A mãe provavelmente tem que trabalhar para deixar com quem? Está deixando com quem há quanto tempo? Então fica fácil para chegar adultos ali e ficarem assediando esses adolescentes. Então o que eu culpo mesmo mais é o sistema, que não dá a oportunidade para essas crianças terem um lugar seguro e esses adolescentes teriam o que fazer. Vamos imaginar que eles estudam na parte da manhã, à tarde vão fazer o quê? Gente, já é difícil para um adulto que tem seu trabalho ficar sem nada para fazer. Imagina criança e adolescente com tanta energia que eles têm. Tem que ocupar.
Então, a culpa é sim do sistema que não cuida e não protege essas crianças, tá? Quando você ficar aí desejando a morte de adolescente, então pensa bem um pouquinho de quem você realmente precisa cobrar para proteger as crianças, para que não sejam cooptadas pelo tráfico, para que não sejam vítimas do próprio sistema. É isso que eu penso. Aliás, durante a campanha, eu fui lá no Orgulho do Madeira umas 2 vezes, eu conheci uma série de pessoas muito bacana, pude ver a realidade também lá do bairro, por isso que eu estou falando desta maneira aqui sobre a falta da creche. Tem um espaço imenso lá que dá para fazer um parque para eles, tem muita coisa que pode ser feita.